Então, vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente vai abordar a segunda parte da aula da morfologia e estrutura bacteriana, comentando sobre as estruturas internas da parede celular. O que a gente viu na aula anterior? A gente estudou as estruturas internas da parede celular. Lembra que a gente falou que a parede celular era um marco bastante importante para a bactéria, que dividia ela taxonomicamente em gram-positiva e gram-negativa. Gram-positiva sendo aquela que tem a parede celular muito mais espessa e, portanto, ela é mais resistente a agressões físicas, e a gram-negativa tendo aquele espaço periplasmático ou periplasma, onde nesse espaço você tinha poros que expulsavam substâncias químicas ou enzimas que degradavam substâncias químicas, fazendo com que essas bactérias gram-negativas elas se tornem mais resistentes contra agressões químicas, ok? Lembra que eu falei para vocês que é importante que vocês façam um desenho esquemático, porque na prova eu vou apertar uma flecha, né? Vou pôr uma flechinha aqui, vou perguntar o que estrutura é essa e qual é a função. Ou vou colocar uma flechinha aqui, que estrutura é essa, qual é a função. Então, lembra que a gente tinha visto que o flagelo é uma estrutura externa à parede celular, muito embora ele seja fixado na membrana plasmática, que é uma estrutura interna. Flagelo a gente considera uma estrutura externa, formado pela proteína flagelina e que tem como função locomoção, e nem todas as bactérias possuem. Nós temos então aqui, ó, qual é a estrutura que seria importante na transferência de DNA de uma célula para outra, na reprodução sexuada? Então, um pilus. Lembra que o pilus é como se fosse uma fímbria que cresce e é responsável pela reprodução sexuada. As fímbrias, que a gente utiliza mais para a questão de fixação, são anexos parecidos com pelos, por isso que a gente faz analogia até para lembrar o nome da proteína, que é pilina. E a estrutura que é responsável por aderência, proteção, é uma reserva de nutriente, aumenta o poder infectante e a estrutura mais externa que a bactéria tem, que é a cápsula. Então, cápsula, fímbria, flagelo, nem todas as bactérias possuem. Parede celular, parede celular não tem bactéria. Então, a única estrutura que aqui é obrigatória a bactéria ter é a parede celular. Hoje a gente vai estudar então as estruturas internas, membrana citoplasmática, nucleóide plasmídio, que seria o material genético, ribossomos e as inclusões citoplasmáticas. Já de antemão, não tem bactéria sem membrana, não tem bactéria sem material genético, não tem bactéria sem ribossomos. Então, essas três primeiras estruturas aqui, elas são indispensáveis. Então, eu não tenho material genético, eu não tenho bactéria. Eu não tenho membrana plasmática, eu não tenho bactéria. Já inclusões citoplasmáticas, essa sim, essa é opcional, optativa. Nem toda bactéria tem, e se ela não tiver, beleza, dá para viver tranquilamente. Então, vamos lembrar lá um pouquinho da membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática ela é comum a qualquer organismo vivo que possua membrana. Então, a nossa membrana citoplasmática, ou seja, de células eucarióticas, ela tem uma estrutura similar à membrana citoplasmática de bactérias. Pus essa fotinho aqui, que se vocês lembrarem, é uma fotinha bem de livro de ensino médio, mas que eu gosto porque ela dá essa ideia de movimentação. Então, a membrana plasmática, ou citoplasmática, ela é um fluido, né? Ela tem essa capacidade de se movimentar. Essas cadeias aqui que formam a membrana plasmática, que são cadeias de fosfolipídios, elas conseguem se afastar uma das outras, permitindo que substâncias passem por entre a membrana. Essas estruturas aqui em marronzinho, a gente chama de proteínas que estão inseridas na membrana plasmática. Elas formam como pontos de fixação, ajudando essa aderência da membrana, mas principalmente elas são como poros, elas ajudam a fazer o transporte de substâncias de fora para dentro, então de fora para dentro, quanto de dentro, né, do interior para fora. Já vou comentar um pouquinho, isso é extremamente importante. Então, a membrana citoplasmática, ela é uma estrutura fina, que ela está localizada no interior,
da parede celular, então tem a parede celular, abaixo da parede celular nós temos a membrana citoplasmática. Então, quando eu puser um esqueminha desse aqui, a membrana, nesse caso nós temos 3 envoltórios, o externo, que é esse marronzinho, a cápsula, esse verdinho aqui seria a parede celular, e mais internamente, o amarelinho, a membrana plasmática, ou citoplasmática. Quando a bactéria não tem cápsula, vai ter parede celular e membrana. Então, a membrana citoplasmática ela está localizada logo abaixo da parede celular. Qual é a composição da membrana citoplasmática? Lembra que a gente viu que a parede celular era era peptidoglicana. A membrana citoplasmática, ela é fosfolipídica. Então, ela tem uma parte lipídica, que é essa parte que vocês estão vendo em azulzinho, tá? Fosfolipídica, com proteínas inseridas, tá? Então, fosfolipídica e proteica. Então, o que é importante a gente se atentar em relação a essa composição? É lipídio. Lipídio é polar ou apolar? Então, lipídio é apolar. E a água é polar, ou seja, eles têm polaridades distintas. Não passaria a água por essa membrana citoplasmática, porque quando a água chegasse próximo dessa membrana, ela é expulsa, já que a água é polar e a membrana é apolar. Para isso que existem essas proteínas. As proteínas têm características mais polares para permitir justamente a passagem dessas substâncias. A maioria das substâncias tem polaridade e não passariam pela camada fosfolipídica das bactérias. Então, aqui, um esquema um pouquinho mais tranquilo. É uma bicamada fosfolipídica. Então, aqui, a bolinha seria, bolinha menor aqui, o fosfato. Aqui a cabeça do lipídio em verde e a cauda do lipídio. A gente fala que essa porção inicial aqui é uma porção mais hidrofílica e a cauda é a região bem mais hidrofóbica, tá? A água, ela até consegue se ligar a essa cabecinha aqui, mas ela não consegue passar por essa grande estrutura hidrofóbica formada pelas caudas do fosfolipídio, tá? Então, a estrutura da membrana é uma bicamada. Por que é uma bicamada? Vocês estão vendo que tem aqui, ó, fosfato, né? O lipídio, a cauda polar, né, do lipídio e o fosfato. É como se fosse um sanduíche. A parte de cima, né, do pão e a parte de baixo do pão. Aqui para baixo é a parte interna da bactéria e aqui para cima o meio externo, que no caso vai ter uma parede celular ainda aqui por cima. Quais seriam as funções da membrana plasmática? A principal função é barreira seletiva. E o nome já está falando para gente, barreira seletiva. Se é seletiva, vai ter alguma seletividade. Ou seja, não entra ou sai substâncias sem algum critério. Então, as substâncias que vão entrar e as substâncias que vão sair, elas vão sair de forma seletiva, organizada, tá? Então, o que passa pela membrana plasmática? Água, oxigênio, gás carbônico, açúcares, íons, tá? Faz esse transporte de solutos de forma seletiva, impede a passagem de moléculas e íons, possibilitando a concentração ideal de metabólicos dentro da célula. Isso é a seletividade. Dentro da célula, para a bactéria se tornar viável, tem que ter uma concentração mínima de eletrólitos e íons. Então, ela não vai deixar com que esses eletrólitos eles saiam a favor do seu gradiente de concentração. Por exemplo, tem 10 sódio dentro da bactéria e 5 sódios fora da célula. A tendência natural das substâncias, elas irem para regiões que estão menos concentradas, para tentar igualar a concentração. Então, se eu tenho 10 sódios dentro da bactéria e 5 fora, a tendência é alguns sódios saírem para tentar equilibrar. Só que a bactéria precisa desses 10 sódios dentro da célula. Então, ela não vai permitir que esses sódios saiam. Por isso que é uma barreira seletiva.
Eu falei para vocês também que a membrana citoplasmática, ela é muito lipoproteica, ela tem a parte lipídica grande, que é substâncias, a maioria das substâncias, por exemplo, glicose, outros carboidratos, frutose, outros nutrientes, íons, muitos deles não passam pela parte fosfolipídica, justamente pela característica apolar. Então, para isso que a gente utiliza as permeases, que é aquelas proteínas que estavam inseridas dentro da membrana citoplasmática, ok? Então, vou voltar aqui só um pouquinho. Aqui nós temos as proteínas, as permeases. Então, são proteínas que estão inseridas na membrana citoplasmática e que são responsáveis pelo transporte de substâncias de fora para dentro e de dentro para fora. Existem algumas proteínas que elas só ficam em alguma camada da membrana, ou para fora ou para dentro. Daí a gente chama de proteínas periféricas, porque elas estão na periferia, ou numa camada ou na outra. Proteínas integrais são essas aqui, ó, que integram a membrana e comunicam um lado com o outro lado. Então, por exemplo, uma glicose. Uma glicose é uma molécula grande, seria muito difícil ela passar aqui pela membrana citoplasmática. Então, ela se utiliza de um transportador. Então, sempre que eu falar para vocês que é um transportador, vão ser essas proteínas inseridas na membrana. Então, a glicose, ela tem um transportador específico, ou seja, um transportador que vai só transportar glicose. A glicose, ela vai se conectar nesse transportador, o transportador reconhece a glicose como sendo específico, né, para ele, abre essa porteirinha aqui, abre esse canal e a glicose entra para dentro da célula. Então, a função da membrana citoplasmática é fazer transporte de substâncias de forma seletiva e muitas vezes utilizando essas permeases. Eu coloquei aqui para vocês. A membrana citoplasmática é alvo de agentes antimicrobianos. Isso vocês precisam saber, porque eu vou perguntar assim: agentes antimicrobianos agem aonde? Principalmente quando a gente tiver aula de métodos físico-químicos para controle do crescimento microbiano. Porque antibióticos, eles têm que agir em alguma estrutura bacteriana. Então, as estruturas que os antibióticos agem vão ser a membrana citoplasmática. Uma vez que eu destruir a membrana, eu não tenho mais transporte, não vai mais entrar oxigênio para dentro da célula, não vai mais entrar nutriente, eu mato a bactéria. E o outro alvo de ação dos antimicrobianos, que a gente vai ver para frente, são os ribossomos. Então, nesta aula, a gente vai ver que o local de ação de substâncias antimicrobianas, que tem a função de antimicrobianas, ou seja, tem a função de matar esses micro-organismos, vão agir ou na membrana ou nos ribossomos, ok? Agindo na membrana, destrói a bactéria. Então, vamos lá. Quais são os transportes? Se eu falei para vocês que a membrana citoplasmática é responsável pelo transporte de substâncias de forma seletiva, como é que são os transportes que nós temos? Então, nós vamos estudar basicamente 3 tipos de transporte. Primeira divisão desses transportes é em relação à utilização ou não de energia. Em relação à utilização de energia, a gente tem o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo é aquele transporte que é tranquilo, é passivo, não gasta energia. Para ele acontecer, precisa de uma exigência. Tem que ter diferença de concentração. O que é essa diferença de concentração? Um lado vai ter mais substância, mais soluto do que o outro. É aquela história que eu falei assim, o soluto ele caminha em direção aonde tem menos, para tentar deixar equilibrado. Então, o transporte passivo, ele acontece sem gasto de energia, a favor de um gradiente de concentração. Olhem a figurinha. No lado de fora, outside, nós temos várias bolinhas aqui, que estão representando um soluto qualquer. Vamos pensar aí uma glicose, um sódio. Então, vários solutos. No lado de dentro da bactéria, né, nós temos menos soluto. Então, esse soluto, ele pode passar pela membrana citoplasmática de forma passiva, a favor do gradiente de concentração, ou seja, da onde tem mais para onde tem menos. Vocês estão percebendo que aqui ele está passando pela membrana plasmática.
sem auxílio do transportador. Então, essa substância ela tem que ter pouca polaridade ou ser apolar e ser pequenininha, porque ela vai empurrar essas cadeias aqui de lipídios de forma a passar pelo outro lado. Se ela for polar e a cauda aqui dos lipídios é apolar, quando ela passar essa cabecinha aqui, que é mais polar, e entrar nessa região que é muito apolar, muito hidrofóbica, ela vai ser expulsa, ok? Então, a substância ela tem que ser pouco polar, pequena, para conseguir passar entre os fosfolipídios da membrana plasmática de forma passiva, ok? Quem que passa desta forma? Através dessa difusão facilitada. Alguns gases, né? Oxigênio, gás carbônico, a água em pequeníssimas condições. A gente vai ver que a água ela tem um transporte particular, que é a osmose, e é feito por transportadores. Então, a água passa, só que lembre que a água é polar. Mas como a água é pequena, a estrutura é pequena, ainda assim ela consegue passar. Mas passa facilmente? Grandes quantidades? Não, vai passar um pouquinho. E vai passar glicose, também pouquinho, porque ela tem que ir empurrando essa parte apolar aqui. Então, difusão facilitada é um tipo de transporte passivo que não gasta energia, aonde o soluto passa da maior concentração para as regiões de menor concentração através da membrana citoplasmática. Quem passa? Gases, água e glicose em pequena quantidade. Bom, vamos falar aqui do transporte da água. A água é o nosso solvente, ok? Então, sempre que vocês forem estudar, a água ela faz um caminho inverso ao que o soluto faz. Qual é o objetivo do soluto? Ir para a região que tem menor concentração, para tentar igualar. Uma região está com 10 de sódio, a outra com 5. Da região que tem 10, vai passar para a região que tem 5, porque é o transporte do soluto. A água é o nosso solvente. A água ela faz o caminho inverso, ela tenta ir para o local onde está muito concentrado. Então, eu sempre faço analogia, onde a gente compra água mineral? No hipermercado, ok? Então, sempre façam que a água, ela vai para o hiper, ok? Eu compro água no hipermercado, então a água vai para o hiper. Hiper o quê, professora? Hiper concentrado, hipertônico. Então, a água sempre vai para o meio mais concentrado, para o meio hipertônico, justamente para tentar diluir esses solutos que estão no meio hipertônico e tentar manter as concentrações equilibradas, ok? Então, aqui nós temos um becker colocado uma barreira semipermeável, simulando a membrana citoplasmática. Os dois têm a mesma quantidade de água, de solvente. Só que no becker A eu tenho 2 gramas de açúcar. No becker B eu tenho 2 quilos de açúcar. Se eu pensar em relação ao transporte da água, do solvente, a água vai para o hiper. Qual seria o caminho da água nesses beckers? A água vai sair do tubo A e vai passar para o B. A água vai para o hiper, tá? Aqui eu tenho o mesmo volume de água, mas eu tenho 2 quilos de açúcar. Então, aqui está muito hipertônico. Então, a água vai para o meio hipertônico, tentando diluir esses 2 quilos de açúcar. Então, a osmose é a passagem espontânea da água, pois geralmente é água, porque o soluto principal é água, mas não precisa ser água, pode ser outro soluto. Então, a passagem da água através de uma membrana semipermeável, que é o caso nossa membrana citoplasmática, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, lembrem, a água vai para o hiper. Passagem da água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Vamos lá, como é que se comporta a bactéria em diferentes concentrações de meio? Então, aqui eu tenho uma bactéria, ok? E eu vou colocar essa bactéria no meio isotônico. Isotônico quer dizer o quê? Que a concentração de solutos da bactéria, a concentração de solutos do meio é a mesma. Vai estar acontecendo transporte? Vai, porque o transporte ele acontece sempre.
Mas ele, né, ele acontece ali no meio isotônico, sai uma, entra uma, sai uma, entra uma, né, um soluto. Então, ele está sempre constante, porque o meio, ele está igual, tá? A gente poderia pensar assim, ó, não tem transporte. Na real, isso não acontece, porque assim, a bactéria é um organismo vivo, ela está perdendo soluto para o meio externo e está absorvendo soluto para o meio externo, de forma que essa concentração sempre vai se manter, tá? Não tem nenhum dano para a bactéria. Agora, se eu puser essa mesma bactéria num meio hipertônico, ou seja, um meio muito concentrado, eu pus essa bactéria numa salmoura, o que vai acontecer? Então, a bactéria ela tem menos soluto do que a solução, que a solução está hipertônica. Imagine uma salmoura. A bactéria ela vai perder água, né? Ela vai desidratar, porque ela vai tentar perder toda essa água para se equilibrar com o meio hipertônico que ela foi colocada, uma salmoura. Só que ela não vai ter água suficiente para diluir essa salmoura e manter uma solução isotônica. Então a bactéria ela acaba desidratando e morre. Por isso que a salmoura adicionar sal é um meio de conservação, porque a bactéria ela acaba perdendo toda a sua água, desidratando, portanto morrendo, na tentativa, né, inócua de manter a concentração igual, ok? Por outro lado, se eu colocar a bactéria num meio isotônico, tá? Num meio, por exemplo, uma água sem solutos, uma água pura, purificada, um meio isotônico, onde a concentração do meio é menor do que a concentração interna da bactéria. Como essa concentração do meio é menor do que a bactéria, qual é o movimento da água? A água vai para o hiper. Então, essa água do meio, ela vai acabar entrando dentro da bactéria, a bactéria vai inchando. Lembra que a parede celular, ela protege a bactéria contra a lise osmótica, da osmose, até certo ponto. Então, até um certo ponto, a bactéria, ela vai, a estrutura dura da parede celular vai proteger a bactéria, mas chega um momento que, puf, a bactéria estoura e morre, tá? Então, colocar a bactéria no meio hipertônico ou hipotônico leva, ao passar do tempo, à morte bacteriana. Bom, eu falei para vocês que nós tínhamos o transporte passivo, que é aquele que não gastava energia, e nós temos também o transporte ativo. Ativo, eu sempre faço essa analogia, A de ativo, A de ATP. Então, ATP é para simbolizar que gasta energia na forma de ATP. O transporte ativo ele pode ter transportador específico ou não ter um transportador específico. O que é sem transportador específico? É um Uber que você pega, né? Ele pega qualquer passageiro, né? Ele vai transportar qualquer passageiro, desde que aquele passageiro caiba dentro daquele Uber, ok? Ou o número de passageiros caibam dentro daquele Uber. Um transportador específico não, é você super poderoso com um motorista particular. O motorista particular vai pegar qualquer um? Não, ele vai pegar somente você. Então, o transportador, sem transportador específico, aqui ó, em azulzinho, a proteína integral, atravessando a membrana citoplasmática. E as substâncias estão aqui, e elas vão passar por esse transportador que não tem especificidade. Quem que vai passar por esse poro desse transportador? Quem tiver tamanho compatível com o poro. Se eu for do tamanho menor do que o poro, eu vou conseguir passar. Agora, se eu for maior, o próprio tamanho da substância vai impedir essa passagem. Então, um transportador que não é específico é uma proteína integral inserida na membrana citoplasmática, que vai permitir o transporte de qualquer substância que consiga passar pelo esse poro. Como gasta energia, pessoal, então ele não é a favor de um gradiente de concentração. Vocês estão vendo que aqui eu tenho 5 solutos, 5 bolinhas verdes. Aqui embaixo eu tenho 4 bolinhas verdes, tá? Então, essas bolinhas, elas vão passar de um meio para outro, independente da concentração. Aqui tudo bem, ainda tem menos concentração aqui, tá passando aqui para dentro, ok? Que é a ordem natural, da onde tem mais para onde tem menos. Só que para passar por essa proteína transportadora, vai gastar energia.
Já aqui no ladinho, no lado seguinte, a gente também tem uma proteína transportadora inserida na membrana citoplasmática, mas agora ela é um transportador específico. Vocês vejam que agora a bolinha que antes era verde, ela tem uma forma de um losanguinho ali, de um prisma. Só a substância que tiver esse formato vai entrar aqui. Então, aqui esse formato é da glicose. Então, esse transportador é da glicose, aqui ó, glicose. Então, esse transportador, ele só vai abrir quando a glicose se encaixar. Vocês podem ver que aqui ele está fechadinho, a parte interna está fechado. Então, a glicose, ela se conecta aqui. Quando ela se conecta, esse transportador, ele muda a sua conformação, abre para a região interna e libera essa glicose. Todo esse aparato aqui, com certeza, gasta energia. Para o poro fechar aqui em cima, abrir aqui embaixo, isso tem um gasto grande de energia. Então, a maioria das substâncias, elas vão passar por transporte ativo. Já coloquei essa figurinha aqui na prova. E, obviamente, apaguei, né, transporte aqui e perguntei exatamente essa aqui. Qual era o tipo de transporte que estava mostrando na figura? Como é que a gente vai poder responder essa questão se não tivesse as legendas ali em cima, né? Dizendo que é o transporte. Primeira coisa, eu tô olhando aqui. Se fosse essa figurinha aqui do meio. Tô olhando que tem mais soluto aqui fora do que aqui dentro, ok? Então, tem mais soluto aqui fora do que aqui dentro. Então, o soluto, o caminho da flecha está indicando que está entrando o soluto para dentro da célula. Se está entrando da onde tem mais para onde tem menos, eu já tenho a ideia que é um transporte a favor do gradiente de concentração. Está passando por uma proteína transportadora, que está representada em verde aqui, e não está me indicando que está gastando energia. Então, se não está gastando energia, é um transporte passivo. Se está utilizando um transportador, uma difusão facilitada através de um transportador. Então, é um transporte passivo do tipo difusão facilitada. Por que eu sei? A substância está passando da região mais concentrada para a região menos concentrada. Aqui, como é que eu sei que é um transporte ativo? Mesmo se não tivesse esse ATP aqui, eu tenho 5 bolinhas aqui fora e aqui dentro muito mais. E o transporte está dando do local onde tem menos soluto, menor concentração, para onde tem mais. Está fora de lógica. A tendência é passar da onde tem mais para onde tem menos. Aqui está passando da onde tem menos para onde tem mais. Então, assim, eu estou fazendo entrar mais um passageiro dentro daquele ônibus já lotado, saindo da integração 5h30 da tarde. Na hora que eu coloco mais um passageiro ali dentro, a lógica seria o quê? Sair passageiro, tá cheio o ônibus, mas você tá colocando mais um passageiro. Então, isso requer uma energia. Você tem que dar um passinho para frente, empurrar o companheiro da frente para poder entrar. Gasta energia. Então, é um transporte ativo, gastando energia, contra o gradiente de concentração. Aqui é um transporte passivo, né? As substâncias estão maior concentração passando para a região de menor concentração, só que pela membrana citoplasmática. Então, ela vai passar passivamente pela membrana citoplasmática. Por que aqui é difusão facilitada? Porque é facilitada pela proteína transportadora. Então, o transporte passivo pode ser do tipo difusão facilitada, onde a substância ela passa através de um transportador, da onde tem mais para onde tem menos. O transporte passivo ainda pode ser do tipo difusão facilitada, onde eu passo pela membrana citoplasmática, respeitando a concentração, da onde tem mais para onde tem menos, ok? Bom, então a gente já viu a membrana citoplasmática, que a principal função é fazer transporte de substâncias, que pode ser gastando energia ou não. Agora a gente vai falar sobre material genético, DNA, nucleóide e plasmídio, ok? Lembra que a gente viu, primeira característica, que bactérias eram organismos procariontes, ou seja, o material genético estava disperso no citoplasma, não tinha uma carioteca para proteger esse material genético. A gente viu lá nas primeiras aulas que o material genético ele era único, circular, né? Então, aqui no esqueminha está representando, ó, material genético circular,
único, tá? Esse mesossoma são essas invaginações, essas dobras que o DNA pode sofrer. Não tão importante. O que eu quero que vocês lembrem do DNA? Que o DNA bacteriano, ele é único, ele não é envolvido por membrana, por isso que a bactéria é procariótica. E ele é presinho, ó. Vocês estão vendo esse pinzinho? Ele é preso numa região da membrana citoplasmática. Então, ele não fica assim, soltinho no citoplasma, né? Ele fica livre, mas numa extremidade ele fica preso na membrana plasmática, ok? Como se fosse assim, um colar de pérolas, que a gente fala, e esse fechozinho do colar de pérolas fica grudadinho na membrana plasmática, né? E a gente também tem essa estrutura aqui, que é o plasmídio. Essa estrutura, faça um asterisco, toda vez eu pergunto na prova, eu vou perguntar também, tá? O que o plasmídio é? O plasmídio é um DNA acessório. Esse DNA grandão da bactéria aqui, ele traz informação para eu produzir uma bactéria igualzinha à célula-mãe, tudo. Traz informação de como eu faço parede celular, como eu faço transportador, como é que eu faço um ribossomo, como é que eu faço membrana plasmática, tem todas as informações necessárias para eu formar uma nova bactéria, ok? Esse plasmídio já não, ele vai ter uma cópia de alguns genes desse DNA, que são genes extremamente importantes para a bactéria, conferem alguma vantagem adaptativa para essa bactéria. Então, se eu sou uma bactéria que sou resistente à penicilina, por exemplo, para eu ser resistente à penicilina, eu vou ter algum gene no meu DNAzão aqui que vai me conferir essa resistência. O que a bactéria, que não é besta nem nada, ela faz? Ela faz uma cópia desse gene que dá resistência e coloca nesse plasmídio aqui. Então, esse plasmídio, ele é uma cópia de alguns genes do DNA bacteriano que conferem alguma resistência para a bactéria. Quando a bactéria vai fazer reprodução sexuada, ela vai passar uma cópia justamente desse plasmídio. Porque a outra bactéria ela não quer saber como que faz parede celular, ela já sabe. Mas ela quer saber, ela quer ganhar informação de como que ela fica resistente à penicilina, a altas temperaturas, a metais tóxicos, tá? Então, o plasmídio é um DNA acessório que ele vai transportar genes para atividades que vão conferir alguma resistência para a bactéria, resistência a antibiótico, tolerância a metal tóxico, produção de toxinas, síntese de alguma enzima extremamente importante. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um plasmídio, o que eu poderia fazer? Vamos pensar. Poderia passar para minha filha, vamos pensar que eu sou alta, magra, tenho um olho bem verde, bem lindo. Então, assim, puxa, eu quero passar uma cópia para minha descendência de como fabrica unha, como fabrica células da epiderme. Não, todo ser humano sabe fazer isso. Mas se eu fosse fazer uma cópia, e vamos dizer que eu fosse alta, magra, de olho verde, por exemplo, eu passaria cópia disso. Então, cópia de altura, cópia de cor de cabelo, cópia de cor dos olhos, eu passaria para esse plasmídio. E se eu tivesse a possibilidade, na minha descendência, eu passaria essa cópia. Então, lembrem que o plasmídio é uma cópia do DNA acessório. De todos os genes, não. Dos genes que vão conferir alguma resistência. Para a bactéria que possui, tanto faz. Ela vai usar esse plasmídio para passar a informação para uma outra bactéria na reprodução sexuada. Então, na prova eu coloco assim: qual é a estrutura relacionada aos mecanismos de resistência bacteriana aos antibióticos? Né? Então, eu ponho aquele esqueminha da bactéria lá, com um DNA e com uma copiazinha aqui no lado, plasmídio, e falo assim: qual das estruturas marcadas na figura é responsável pela resistência bacteriana aos antibióticos? Aí vocês vão lá, estrutura 5 que se refere ao plasmídio. Ok? Isso é pergunta certa na prova. Bom, então a gente já estudou das estruturas internas, a gente já falou da membrana citoplasmática, que fica abaixo da parede celular, que faz transporte. A gente já falou do material genético, que é único, circular, preso à membrana plasmática e tem a cópia do DNA acessório, que é o plasmídio. E agora a gente vai falar dos ribossomos.
Os ribossomos, eles são um complexo de proteína de forma circular, por isso que quando a gente olha numa eletromicrografia, a gente vê um monte de bolinha. E quando a gente desenha, um monte de bolinha também, um monte de pintinha preta. Os ribossomos, eles ficam dispersos no citosol, ou seja, no citoplasma, e eles são do tipo 70S. Então, é duas subunidades, 50 e 30S. Essa 70S não é a somatória, porque não daria 70, certo? Daria 80. Então, é só em relação à velocidade de sedimentação, não tem nenhuma importância. O que tem importância? O que vocês precisam saber? Ribossomos não tem membrana, ele é um complexo de proteína que está disperso no citoplasma e que faz síntese proteica, tá? O que é síntese proteica? Vamos tentar lembrar lá do segundo grau da gente. Lembra que a gente tem o DNA. O DNA é como se fosse um livro de receitas. Como fazer parede celular, como fazer membrana citoplasmática, como fazer proteínas, tá? Então, o DNA é nosso livro mestre, um livro de informações. Só que esse livro de informações, ele tem que ser lido por alguém, tá? Quem é a molécula, então, que vai fazer essa leitura desse livro, tá? Então, assim, você tem um livro de receita que não vai servir para nada, não vai sair nenhum bolo daquele livro, se não tiver ninguém que leia e faça, tá? Então, a bactéria tem o DNA, que é o livro de receitas. Quem é que vai ler e executar esse livro de receitas? São os ribossomos. Então, os ribossomos são aquela estrutura que elas vão caminhar sobre o DNA, ler a informação que está descrita ali nos genes e produzir alguma coisa. Por isso que eles são responsáveis pela síntese proteica. Então, o DNA vai sempre traduzir uma proteína. Então, o ribossomo ele vai ler o DNA e vai sintetizar essa proteína. Proteína para a membrana plasmática, proteína para as células da bactéria, proteína para formar enzimas, né? Lembrando que enzimas são proteínas com função metabólica, tá? Então, ribossomos são importantes para a síntese de DNA. Não são envolvidos por membrana, estão dispersos no citosol. E ele é alvo de ação antimicrobiana. A gente não viu que a membrana citoplasmática era alvo de ação antimicrobiana? Destruir a membrana, não tem transporte e destruir a bactéria. O ribossomo também. Se eu destruir o ribossomo, a bactéria não vai morrer imediatamente, mas ela vai ter como se multiplicar, se dividir? Não, porque assim, para se dividir tem que duplicar o material genético, tem que produzir parede celular. Quem que faz essa duplicação, essa formação de parede celular? São os ribossomos que vão ler a informação no DNA para produzir parede celular. Se eu não tenho ribossomo, a bactéria ela não vai mais produzir parede celular e ela não vai conseguir se dividir, porque a gente já vai ver que a divisão da bactéria ela acontece, inicia com a duplicação do material genético e o estrangulamento da parede celular. Esse estrangulamento começa a formar uma paredinha no meio da bactéria para dividir ela em duas. Se eu não tenho ribossomo para fazer essa leitura, isso não vai acontecer, tá? Então, quais as estruturas de ação antimicrobiana que a gente viu? Ribossomos e membrana citoplasmática. A última estrutura interna à parede celular são as inclusões citoplasmáticas. As inclusões citoplasmáticas, elas servem para reserva. Normalmente reserva energética, não precisa ser só reserva energética. Nem toda bactéria tem inclusão citoplasmática. Quando tem, ela vai guardar nesses vacúolos dentro da célula alguma coisa que seja muito importante para ela. Por exemplo, eu sou uma bactéria que precisa de enxofre. Enxofre não é um elemento muito fácil de encontrar na natureza. Então, assim, eu que não sou besta nem nada, quando me deparo com uma grande fonte de enxofre, eu utilizo o enxofre que é necessário, mas eu vou guardar parte desse enxofre como reserva, tá? Então, essas inclusões são reservas do que a bactéria precisa. Se uma bactéria precisa de enxofre, ela não é besta, ela vai guardar enxofre, porque enxofre não é uma substância que eu encontro facilmente na natureza. Mas, normalmente, as bactérias acabam guardando energia. Então, ou na forma de glicogênio ou na forma de amido, tá? Então, o meio está ficando escasso em nutriente, a bactéria vai utilizar essas reservas de amido que ela guardou.
Se eu for fazer uma analogia com a gente, seriam as nossas cartucheirinhas, nossos depósitos de gordura, aonde que a gente guarda a reserva de energia? No tecido adiposo. Seria o tecido adiposo aqui da bactéria, tá? Bom, agora a gente vai para a questão da esporulação, tá? E depois divisão bacteriana. O que é esporulação? Outra pergunta de prova. Pode fazer asterisco, que essa pergunta eu pergunto sempre. Assim como o plasmídio eu sempre pergunto, esporulação eu sempre pergunto. Esporulação é um mecanismo de defesa que algumas bactérias têm. Então já começa aí. Todas as bactérias esporulam. O que é esporular? É formar esporo. Toda bactéria forma esporo? Não, nem toda bactéria forma esporo. Quando forma é ótimo para a bactéria, porque o esporo é uma maneira da bactéria proteger seu material genético. Quando é que a bactéria vai formar esporo? Quando as condições do meio não estão favoráveis para a bactéria permanecer viva. Então começa a ficar muito quente, começa a ficar muito ácido, começa a ficar muito concentrado de sal. Não tá legal para mim, não tá legal para a bactéria se multiplicar. Então, se é uma bactéria que tem capacidade de formar esporos, antes de morrer ela forma um esporo. E quando é que ela vai germinar? Ou seja, quando é que ela vai sair dessa forma de esporo? Quando as condições voltarem a ser favoráveis. Então, o esporo é uma forma da bactéria proteger o material genético até que as condições voltem a tornar-se favoráveis, ok? O esporo, eu sempre dou esse exemplo. Vocês já viram aqueles tatu bolinha, assim, é um bichinho, um tatuzinho de jardim, que quando você bate nele, ele vira uma bolinha, né? E sai até rolando, porque quando a gente encosta nele, ele vira essa bolinha e acaba rolando. Por que ele vira uma bolinha? Porque a parte mais sensível dele seria a parte ali da barriguinha, que é mais mole, onde os predadores acabam matando o bichinho, né? Comendo ali a parte mais mole dele. Então, quando ele forma uma bolinha, a carapaça, que é a parte externa, ela forma ali 360 graus e fica mais dura. Então, os insetos que acabam comendo, né? Os predadores que acabam comendo esse tatu de jardim, tem mais dificuldade. Fora que por formato circular, favorece esse deslocamento pelo vento, né? Pelo próprio toque do predador. Então, a esporulação, a bactéria ela se torna circular, com um espessamento da parede celular, onde dentro desse esporo a bactéria ela vai guardar uma cópia do material genético, um pouquinho de água, para que quando as condições voltarem a ficar boas, ela consiga fazer essa divisão novamente, tá? E esse esporo é extremamente resistente. Resistente à falta de umidade, então ele pode ficar em lugar super seco, pode ficar em lugar com a temperatura muito elevada, pode sofrer radiação ultravioleta, pode estar na presença de substância química como álcool, cloro, clorexidina. Então, esporos são extremamente resistentes, ok? Aqui a formação de esporos de algumas bactérias gram-positivas, bacilos, clostridium. Então, eu tenho aqui uma bactéria. Se vocês olharem aqui dentro, vai ter uma região mais clara, que é o DNA. Já está duplicado esse DNA. Uma cópia desse DNA que a bactéria produziu, ela começa a fazer um espessamento com parede celular até formar esse esporo. A bactéria que já morreu, só ficou o esporo com uma cópia desse material genético. Ok? Aqui, ó, uma bactéria, aqui na pontinha, ó, formando o esporo, que a bactéria morreu, só ficou os esporos. Esse esporo, ele pode voltar a ser uma célula viável pelo mecanismo chamado de germinação. Lembra quando eu ponho uma sementinha na terra, adubo, numa terra adubada, coloco água, daqui a um tempo essa semente germina. Então lembrem disso. O esporo bacteriano, quando as condições voltarem a ficar boas, ele germina formando uma célula ativa. Então, a célula ativa em condições inadequadas forma um esporo. O esporo, quando as condições voltam a ficar boas, germina e forma uma célula viável.
Então, lembrando, esporo, quando é que a bactéria forma esporo? Quando as condições do meio não estão favoráveis para a sua sobrevivência. Quando é que a bactéria volta a germinar? Quando essas condições são restabelecidas. Qual é a importância do esporo? É um mecanismo de proteção da bactéria contra condições inadequadas para o seu desenvolvimento. Toda bactéria produz esporos? Não. Reprodução. Falei para vocês que a reprodução bacteriana se dá principalmente por divisão binária. É um tipo de reprodução assexuada, tá? Não preciso de parceiro. Eu quero me dividir, eu me divido, a hora que eu bem entender. Quando é que a bactéria se divide? Sempre, a todo momento, quando as condições estão adequadas. Ocorre quando as condições ambientais são favoráveis. E que tempo a bactéria demora para se dividir, tá? Por exemplo, um ser humano, para gerar uma célula filha, um filhote, um bebezinho, vai demorar 9 meses, certo? Entre a mulher ficar grávida e ter o bebê, 9 meses. E uma bactéria, tá? Uma bactéria, para se dividir em duas, ela demora 20 minutos, em média, quando as condições estão favoráveis. Se as condições começarem a ficar ruins, ela pode demorar esse tempo. Por exemplo, um leite armazenado na geladeira, um leite pasteurizado, um leite de saquinho. Se vocês deixarem na geladeira, ele vai estragar? Mas vamos falar, depende. Ele vai estragar, só que esse estragar vai demorar dias. Deixe lá 15 dias um leite na geladeira de pacotinho. Vai chegar um momento que ele vai estragar, porque existem bactérias naquele leite, já que o processo de pasteurização ele elimina bactérias patogênicas, mas bactérias benéficas estão ali presentes no leite ainda. E essas bactérias, elas se dividem, elas se multiplicam e se dividem, ok? Só que as bactérias presentes no leite, elas gostam de temperatura em torno de 30 graus. Na minha geladeira está 4 graus. A bactéria, ela vai deixar de se reproduzir? Não, não vai. Mas ela não vai se reproduzir com a velocidade ótima, que seria de 20 minutos. Então, ela vai se reproduzir uma vez ao dia, 3 vezes ao dia. Isso faz com que o aumento de número de organismos demore mais tempo para aquele leite se alterar, porque a bactéria, ao crescer no leite, ela ingere o açúcar do leite e ela vai gerar metabólitos, e aquele metabólito vai ficar preso no saquinho de leite, o famoso talhar. O que é o talhar do leite? A bactéria consumiu os nutrientes do leite, alterou o pH, deixou um pH mais ácido, esse pH mais ácido coagulou as proteínas do leite e formou aquele iogurte. Então, um leite de saquinho deixado dentro da geladeira vai estragar com as bactérias próprias do leite. Só que vai demorar mais tempo, porque as condições não estão favoráveis. Pega esse mesmo saquinho de leite e deixe na pia, na bancada da pia. Vocês vão ver que de um dia para o outro já está talhado. Por quê? Principalmente em João Pessoa, que a temperatura em torno de 25, 30 graus, que é a temperatura excelente para as bactérias presentes ali no leite crescerem. Então, deixando o saquinho de leite nas condições, na temperatura ambiente, que são as condições favoráveis para a bactéria, aquelas bactérias vão se dividir a cada 20 minutos. Por isso que o leite talha de um dia para o outro. Então, vamos lá. Reprodução bacteriana, o principal tipo é do tipo divisão binária, que é um tipo de reprodução assexuada, ou seja, uma bactéria gerando duas idênticas à célula-mãe, é como se fossem clones. Se essa bactéria é resistente à penicilina, essas aqui também são. Se essa bactéria tem flagelo, as células filhas têm flagelo. Se essa bactéria aqui tem fímbrias, as células filhas vão ter fímbrias também. Então, as bactérias geradas são idênticas à célula-mãe. Então, primeira coisa que acontece, vai acontecer aqui, ó, duplicação do material genético, tá vendo? Antes eu tinha uma fita só, agora eu tenho duas. Essas fitas, elas vão para a extremidade da célula e eu começo a formar esse septo, esse estrangulamento da parede celular. A parede celular ela começa a estrangular de fora para dentro até que a bactéria se divide, ok? Então, lembrando, divisão binária é um tipo de reprodução bacteriana do tipo assexuada, que acontece em média a cada 20 minutos, quando as condições do meio são adequadas. Ó, material genético sendo duplicado
estrangulamento da parede celular, puft, puft, formei 2 células novas. Bom, mas as bactérias elas só se dividem de forma assexuada? Não, eu não falei para vocês lá na aula anterior que tinha o pilus, que era uma estrutura responsável pela reprodução sexuada das bactérias? Ótimo, então se eu falei, é porque existe a reprodução sexuada. Acontece sempre? Não, o principal tipo de reprodução das bactérias é do tipo assexuado, que é muito mais fácil, não depende de parceiro, não depende de você achar um parceiro para trocar material genético. A bactéria está em condição adequada, puf, vai lá, se divide. Mas a reprodução sexuada nas bactérias também acontece e são de 3 tipos principalmente: conjugação, transdução e transformação. Sempre pergunto isso na prova. Aliás, sempre pergunto uma questão de reprodução, então você tem que saber os 4 tipos: assexuada, conjugação, transdução e transformação, que são sexuada. Dá para fazer uma boa analogia com o nome, tá? Então vamos lá. Conjugação, conjugar, trocar, tá? Conjugação é aquele tipo da reprodução que acontece pelo pilus aqui, ó. Podem ver essa bactéria C aqui, que é a bactéria doadora, é uma bactéria toda poderosa. Tem pilus, tem fímbrias, tem flagelo, ou seja, uma bactéria top de linha. E vai passar uma característica, uma informação genética para essa bactéria receptora. Como é que se dá? Então, é feita uma união entre essas bactérias através do pilus, aonde essa bactéria doadora, ela vai dar o que para essa bactéria receptora? Uma cópia do seu plasmídio. Lembra que eu falei para vocês que o plasmídio era aquela cópia do DNA acessório que ele era passado na reprodução sexuada? É neste tipo de reprodução, na conjugação, tá? Então, o plasmídio vai ser transmitido da bactéria doadora para a bactéria receptora através desse pelo sexual, que é o pilus, que a gente viu, tá? A bactéria que recebe essa cópia do plasmídio, ela vai incorporar essa cópia do plasmídio no seu DNA. Vai acontecer alguma coisa com essa bactéria receptora? Não. Vai acontecer com as células filhas. Quando essa bactéria que recebeu esse DNA, ela desfaz essa ligação, já está com a cópia do DNA da bactéria doadora e agora ela vai se reproduzir da forma mais simples que é para ela, de forma assexuada. Só que quando ela gerar células filhas, essas células filhas vão ter a informação genética da mãe mais da bactéria doadora. Então, a bactéria que recebeu a cópia desse plasmídio, não acontece nada com ela, não vai criar um flagelo agora porque ela recebeu uma cópia da bactéria doadora, mas suas células filhas sim. Isso é importante para a variabilidade genética da bactéria, então para os mecanismos de resistência. Então, se essa bactéria doadora, por exemplo, passou uma cópia, dizendo uma cópia do gene que confere resistência à penicilina, quando essa bactéria receptora começar a se multiplicar e se dividir e gerar células filhas, todas as células filhas também vão ter essa capacidade de serem resistentes à penicilina, certo? Então, conjugação é um tipo de reprodução sexuada. Acontece entre 2 células vivas, 2 bactérias vivas, onde a bactéria doadora, ela dá uma cópia do seu plasmídio para a bactéria receptora, que vai introduzir no seu DNA e vai passar essas características para as células filhas. A transformação, ela já envolve uma bactéria morta, você pode ver que a bactéria doadora aqui está toda explodida, certo? Essa bactéria doadora, quando morre, o material genético dela fica disperso no meio ambiente, no meio que ela estava crescendo e morreu. A bactéria receptora, ela simplesmente absorve material genético de forma aleatória. Ela nem sabe se vai ser bom ou ruim para ela, mas ela absorve esse material genético e ela incorpora no seu DNA. Aqui ela já não absorve um pedacinho do plasmídio, uma cópia do plasmídio, ela absorve o material genético mesmo da bactéria doadora que morreu.
e incorpora. E reza, porque aquela característica tem alguma coisa boa para ela, tá? A bactéria não tem cérebro, ela não pensa, né? Então, ela simplesmente vai aleatoriamente incorporar esse material genético que ela pegou de uma bactéria doadora que morreu. Então, ela incorpora fragmentos do material genético que está no meio, introduz no seu DNA e a mesma coisa. Para a bactéria que introduziu esse DNA no seu DNA anterior, nada vai mudar para células filhas. Assim que essa bactéria começar a se dividir, ela vai passar características que ela possuía e mais as características do material genético que ela pegou do meio ambiente. E a transdução, ela envolve um vírus. Então, sempre que vocês virem um vírus desenhado, que normalmente os esquemas colocam esse vírus aqui, né, na forma, né, helicoidal, a transdução nada mais é do que a maneira do vírus se reproduzir utilizando a bactéria, que é o inverso, não é a bactéria que está se dividindo, né? Na verdade ela está, mas ela está se dividindo por vontade do vírus. O vírus a gente sabe que é uma partícula proteica, que ela não tem uma maquinaria de divisão, ela precisa de uma célula viável para se reproduzir. Então, a transdução, o vírus pode usar a bactéria para fazer isso. Então, o vírus, ele se liga a uma bactéria, introduz o seu material genético, o seu material viral na bactéria. A bactéria, ela acaba incorporando esse DNA viral ao seu. Cada vez que a bactéria se divide, ela forma uma cópia do DNA viral. Não se sabe exatamente o momento, mas assim que tem um grande número de cópias de DNA viral, o DNA assume esse controle, né, destrói a bactéria e libera essas cópias de DNA viral, né, de cópias de vírus no organismo infectante. Então, a transdução é uma ação, é um mecanismo que o vírus utiliza para se reproduzir utilizando uma bactéria. Então, a bactéria, ela encapsula o DNA o material genético desse vírus, e cada vez que ela se multiplica, gera uma cópia viral. Quando tem várias cópias virais, a bactéria morre, né? O vírus fala assim, não preciso mais que você fique produzindo cópias do meu DNA, já tenho o suficiente para causar uma infecção, e mata essa bactéria, tá bom? Então, é a transdução. Coloquei uns 2 exercícios ali só para vocês, né? Eu já pus assim, parede celular, para fazer associação, já pus uma questão parecida com essa na prova, então parede celular, daí tem aqui as funções, quais seriam a função da parede celular? Por exemplo, aqui, transferência de material genético, forma da bactéria, síntese, então assim, eu sei que a parede celular é responsável pelo formato da bactéria, pela proteção da bactéria, tá? Quem faz transferência de material genético, a gente acabou de ver ali o pilus, né? Através da reprodução sexuada do tipo conjugação. Então, façam essas analogias para estudar, tá? Quem protege a bactéria contra a fagocitose? Lembra que eu falei para vocês que era aquela capazinha, como se fosse um papel filme, envolvendo a bactéria, impedindo que ela seja reconhecida facilmente pelas células de defesa do nosso organismo? Então, que era a cápsula. Quem faz síntese proteica? Quem que lê o DNA e produz proteína? Os ribossomos, tá? Já pus essa fotinho aqui na prova e perguntei que tipo de reprodução estava acontecendo. Então, se eu tenho essas pontes entre 2 bactérias vivas, é do tipo conjugação. Se eu vejo essa estrutura aqui diferentinha em cima da bactéria, né, representando um vírus, é transdução, reprodução sexuada. Aqui, uma bactéria gerando 2, divisão binária. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender, baixar os vídeos inicialmente, conseguido compreender. Vou ver se eu faço um estudo dirigido, ou vou pedir para as monitoras, elas terem um encontro com vocês para tirar as dúvidas, e vou reforçando isso também na sala de aula, certo? Bom feriado para quem ouviu os áudios antes. Então, lembrando que terça e quinta nós não teremos aula presencial, mas vocês têm esses momentos aí para poder estudar. Tchau, tchau, pessoal.